Você que sabe, eu não tenho essa. Estou gravando, doutor Moro. Doutor Obrigado Sérgio também, Moro. Neumann. Muito obrigado pelo convite aqui para participar do seu programa, do seu canal. É sempre um grande prazer falar com você. Muito obrigado, doutor Moro. Hoje eu vou conversar, como meus 320 mil inscritos estão vendo, com o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, agora na condição de candidato à presidência da República pelo Podemos. E começo por dizer que Sérgio Moro tem um histórico comprovado. Não há no país quem tenha feito tanto para combater a corrupção, e é a nossa esperança de que aconteça uma faxina em regra no Brasil. Todos os males que o Brasil mais sofre decorrem da corrupção. A corrupção desvia verba da saúde, corrompe a moeda, gera inflação. Se o gênio da lâmpada aparecesse aqui agora, bastava lhe dirigir um desejo: acabar com a corrupção, que o resto se resolve. Na Lava Jato, o senhor foi corajoso ao meter as mãos no centro do esquema de corrupção no Brasil, o que o tornou um verdadeiro herói para grande parte da população brasileira. Quais foram as maiores dificuldades que o senhor e a Lava Jato tiveram para enfrentar o nosso sistema corrupto e bem conjuntozinho, bem ajeitado? Neumann, a Lava Jato, e todo mundo acompanhou, foi uma investigação feita com absoluta transparência e publicidade. Alguns falam, sensacionalismo. Não, nós apenas colocamos os fatos à luz do sol. A questão é que os fatos eram sensacionais. No fundo, foi descoberto o maior sistema de corrupção da história do Brasil, até então conhecido, no qual o foco ali era a Petrobras. A Petrobras era roubada dia após dia por diretores, gerentes, e eles tinham uma missão muito clara. Estavam ali indicados por padrinhos políticos, sejam alguns específicos ou até mesmo partidos, e arrecadavam dinheiro para eles e para os seus padrinhos. Esse dinheiro servia para eles enriquecerem ou, eventualmente, para financiar ilegalmente eleições. Isso foi um sistema entranhado, né? Não foi só na Petrobras, foi também na Eletronuclear, teve investigações no Ministério do Planejamento, depois isso se expandiu para outros locais, como lá no governo do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, era um monstro, né, da corrupção. A gente acostumava falar na besta da inflação, antigamente, lá na década de 80 e década de 90, e nós vimos a besta da corrupção. Sempre imaginávamos que ela era grande, mas ela é ainda maior. E a principal dificuldade nós não somos atrasados por acaso, né? Nós somos atrasados porque tem muita gente que é sócio do atraso. Então, quando a Lava Jato foi se expandindo, cada vez mais passou a haver resistência contra ela, infelizmente, de parte do mundo político e, às vezes, até de outras instituições. Então, foi muito difícil, foi um trabalho muito complicado. E eu sempre analisava ali a perspectiva de que houvesse retrocesso. Acabei conhecendo alguns magistrados italianos que vieram ao Brasil, que trabalharam naquela Mãos Limpas, e eles me contavam lá a história do que aconteceu. Avançou muito, mas no momento o sistema reagiu, né? O sistema da corrupção. E por isso eu acabei aceitando ingressar no governo. Bom, vamos tentar consolidar o combate à corrupção para evitar esses retrocessos. E eu permaneci do primeiro dia do que eu aceitei o convite ao último dia no Ministério, firme com esse compromisso. Agora, o sistema é complexo e para você poder combater esse sistema, você tem que ter vontade política, vontade institucional. Isso houve durante a Operação Lava Jato. Já durante o período do meu governo, eu me senti isolado, pelo menos dentro do Poder Executivo, já que eu não tinha o apoio do Planalto, não tinha o apoio do Presidente da República e passei a sofrer, inclusive, sabotagem. Ministro, em seu recente discurso, no seu evento de filiação no Podemos, o senhor afirmou que só saiu do governo
o que não teve apoio no combate à corrupção. Numa entrevista que o senhor me deu aqui em outubro de 2020, para esse canal, o senhor disse que a corrupção enfraquece a economia e afeta os pilares da democracia. Agora, mais recentemente, no dia 30 de novembro, o senhor deu uma entrevista a uma colega minha do Estadão, Raíssa Mota, que o senhor disse que no Brasil se fez uma distorção tão grande que alguns adversários da Lava Jato colocam que o combate à corrupção faz mal à economia. É só pegar os países menos corruptos do mundo, e eles são normalmente os mais desenvolvidos, os que têm maior IDH, enquanto que os países com piores índices de pobreza são os estados falidos, são também altamente corruptos. Então, existe uma clara conexão entre integridade, governo de leis e combate à corrupção com prosperidade. Me permita ir além, todos os males do Brasil, no fundo, devem decorrer da corrupção. A inflação, por exemplo, é a corrupção da moeda. Ao resolver a corrupção, as verbas vão para o lugar certo. O que é que o senhor acha desse raciocínio que eu fiz agora? Eu acho que a corrupção está na origem de muitos dos nossos males. Se você quer ter um governo eficiente, ele não pode ser altamente corrupto. Tem um livro bem interessante que foi escrito recentemente ou não tão recentemente, mas já faz alguns anos, pelo Francis Fukuyama, A Ordem e Decadência Política, tem a tradução para o português, e ele tem um trecho que ele fala, a opinião dele, olha, você não ser corrupto não garante que você é eficiente ou efetivo. Mas se você for altamente corrupto, não tem como você ser eficiente e efetivo. E nós temos visto uma sucessão de governos altamente corruptos, e claro, aí a política pública, a eficiência dela fica prejudicada. Não só porque os recursos são desviados, né, para enriquecimento ilícito daqueles que detêm o poder, mas igualmente porque decisões ruins são tomadas, já que os gestores, ao invés de se preocupar com o interesse comum, com o bem público, acabam pensando no interesse próprio. Então, muitos dos prejuízos que ocorreram, por exemplo, na Petrobras, no período em que vicejou esse sistema da corrupção, parte decorre diretamente do suborno, do valor do suborno que eles agregavam no contrato. Mas parte também decorria deles tomarem decisões ruins. Isso explica fazer uma refinaria com orçamento inicial de 3,5 bilhões de dólares e ela no final custar 18,5 e mais ainda. E uma refinaria, me refiro aqui à refinaria Abreu e Lima, e é uma refinaria importante. Nós temos que desenvolver regionalmente o Nordeste. Nós temos grandes desigualdades regionais no Brasil e você tem impulso do desenvolvimento do Nordeste é algo positivo, mas com o dinheiro que eles gastaram na refinaria Abreu e Lima, dava para ter construído umas 3 refinarias. Fizeram um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas, que foi amplamente divulgado, e aqui não estou falando, não foram os procuradores, não foram os policiais, foram estudiosos da FGV, estudo independente que diz que o custo do óleo do barril refinado na refinaria Abreu e Lima é igual a 5 vezes o custo mediano do barril de óleo de, acho que umas 10 refinarias construídas na mesma época e com as mesmas características. Então, o governo do PT construiu a refinaria mais cara do mundo, a menos eficiente. E hoje vem reclamar do preço do combustível que a população está pagando. E sim, é culpa do governo atual? Sim. Mas o governo do Partido dos Trabalhadores não tem autoridade moral para sequer falar isso, que conseguiu quase quebrar a Petrobras com base naquele modelo de corrupção. Não adianta eles virem agora falar que isso não ocorreu, que isso não existiu, a não ser que nos tomem por bobos. E nós sabemos que a população brasileira não é boba, ela sabe o que aconteceu, ela sabe a verdade desses fatos. Então, uma correlação muito clara entre corrupção e baixo desenvolvimento econômico. Agora, às vezes aparece alguém que vem lá dizer, combater a corrupção prejudica a economia. Teve um ministro da Justiça do Partido dos Trabalhadores
uma pessoa que ficou um mês lá, ainda bem que ficou só um mês, mas essa pessoa disse claramente na época, olha, alguma corrupção é bom, porque movimenta as coisas. Imagina o ministro da Justiça falar isso. Não, é uma coisa assim absurda, mas que retrata o pensamento de uma parte da classe dirigente, e aqui eu não quero generalizar, porque há excelentes políticos no Brasil, né, mas reflete um pensamento de parte da nossa classe dirigente que vê o governo ou o Estado não como uma oportunidade para fazer o bem comum, e sim uma oportunidade para fazer o bem próprio, né, para você enriquecer, para você se perpetuar no poder. Isso é profundamente errado. Doutor Sérgio Moro, a interferência política da Polícia Federal vem desde o tempo de Getúlio Vargas. Ó, eu escrevi esse livro aqui, ó, foi publicado há 10 anos, Sei de Lula. Sim, excelente livro. E li seu livro, inclusive. No capítulo 11, eu falo aqui, ó, Polícia Pública, Interesses Privados. Porque foi o que o doutor Márcio Tomás Bastos fez no primeiro governo Lula e que depois foi adotado por todos os seus sucessores. O doutor Márcio Tomás Bastos, que eu conheci muito bem, rotulou a Polícia Federal de republicana para fantasiá-la de instituição acima das querelas partidárias. E, com isso, ele tentou esconder o fato histórico de que, nas gestões do PT, a repartição pública foi usada para proteger aliados, perseguir adversários. Na era Bolsonaro, o mesmo se repete. E foi esse o motivo da sua saída do governo, não foi, doutor? A polícia teria que ser de Estado e não de governo ou de partido. Ou de família, para o caso agora. A Polícia Federal tem que ser independente. Ou o senhor acha que é possível nós termos um governo livre de corrupção com a Polícia Federal presa aos interesses pessoais e familiares do presidente da República? Mano, já que você mostrou o seu livro, eu vou mostrar o meu. Mostra o seu, que está lançando agora. Sérgio Moro, contra o sistema da corrupção. Contra o sistema da corrupção. Compre agora e leia. Eu estou lançando esse livro agora em Curitiba e vou lançar também em Recife, São Paulo e também no Rio de Janeiro. A Curitiba, na verdade, já lancei, né? Mas eu conto detalhada essa história. Nós temos dois momentos históricos muito claros. Durante o governo do Partido dos Trabalhadores, se construiu, foram gerados dois escândalos de corrupção como nunca se viu antes na história, que foi o Mensalão e foi o Petrolão. E durante o governo do atual presidente Bolsonaro, o que foi construído de avanço, de combate à corrupção, foi desmantelado pelo presidente. Enquanto eu estava no Ministério da Justiça, isso eu posso falar porque os fatos, né, estão todos registrados, não depende nem do livro, mas eu coloco isso em detalhes no livro. Eu, dentro do governo, trabalhei para que nós avançássemos e consolidássemos o combate à corrupção. Fazia também outras coisas, combate ao crime organizado, combate à criminalidade violenta e outras ações do Ministério da Justiça. Até me permito aqui dizer que não teve gestão do Ministério da Justiça mais rigorosa contra o crime organizado, não só do ponto de vista legislativo, mas nas ações efetivas, por exemplo, isolamento das lideranças do PCC, tiramos de São Paulo, colocamos em presídios federais. Neumann, algo que acontecia no Brasil muito frequentemente, organizações criminosas saindo às ruas, cometer atentados contra a população civil, incendiar estabelecimentos, atirar em policiais, atirar nas pessoas. Isso acabou. A última vez que teve isso foi em janeiro de 2019. Na minha gestão no Ceará, nós ajudamos, nós coibimos esses atos e mudamos a política do governo em relação ao crime organizado. Não houve mais esse tipo de episódio. Conseguimos reduzir também a criminalidade violenta. Agora, não foi possível avançar na consolidação do combate à corrupção. Muita resistência, também de outros poderes, tá? Mas principalmente culpa da liderança maior. Um ministro tem poder,
mas o poder do ministro depende muito do apoio do presidente. Não tive apoio e ainda sofri sabotagem. Mas, mesmo quando percebia essa sabotagem, chegou um momento em que a minha reflexão era: vou ficar no governo para proteger a Polícia Federal de qualquer espécie de interferência política, para impedir que ela seja mal utilizada. Tenho um grande respeito, Neumann, pelos policiais, agentes, delegados, peritos, escrivães, servidores em geral. Mas vamos reconhecer que a Polícia Federal hoje não é a Polícia Federal da época da Lava Jato. Enquanto eu estava no Ministério, fiz tudo para resguardar a autonomia da Polícia Federal. Se você achar um policial federal, um delegado que me disser, que afirmar que sofreu interferência, seja por mim ou pelo diretor-geral que eu nomeei, o Valeixo, eu pago $1 milhão. Opa! Isso não aconteceu na nossa época. O Valeixo foi para os Estados Unidos, né? Agora? O Valeixo? Ele não foi nomeado lá para o Não, ele foi havia, né, uma expectativa de que ele fosse nomeado, mas isso acabou não sendo efetivado. Infelizmente, eu fiquei até onde pude para proteger a Polícia Federal. Acabei renunciando porque o presidente passou por cima de mim e trocou o diretor-geral. E eu fiz aquilo por compartilhar esse seu entendimento. A gente tem... Uma coisa é polícia, outra coisa é política. E a polícia tem que ser polícia de Estado, combater os crimes. Não tem nada que sofrer interferência política. Isso está no cerne de uma polícia que tenha credibilidade, que tenha eficiência. O presidente passou por cima disso, e aí a última razão que me mantinha no governo acabou sendo esvaziada. E aí eu saí. Doutor Sérgio, o empresário Paulo Marinho, que o senhor conhece muito bem, o senhor inclusive chegou aí à casa dele, né? Foi um dos principais aliados do Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018, prestou um depoimento à Polícia Federal, a qual o senhor se referiu, sobre vazamentos para o senador Flávio Bolsonaro. Nada foi apurado. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal tomasse o depoimento do presidente Bolsonaro. Ele foi ouvido no inquérito que investiga a interferência da Polícia Federal, sem a presença dos seus advogados, sendo o senhor também um indiciado nesse processo, como eventual autor de denunciação caluniosa, né? Ou seja, o seu direito à ampla defesa não foi exercido nesse depoimento, né? Isso, aliás, o senhor denunciou. A sua defesa recorreu ao Supremo. Agora, como fazer para que isso realmente tenha alguma conclusão, né? Esse depoimento passou um ano lá sem saber se seria presencial ou escrito, ou ele mesmo disse que ia presencial e foi sem a presença de seus advogados, e aí ninguém toma uma providência, esse inquérito não se encerra nunca, e não é preciso ninguém fazer uma grande investigação para perceber as interferências pessoais do Bolsonaro e dos filhos dele na Polícia Federal. O que é que o senhor acha disso? Não, mas eu nunca tratei esses assuntos do ponto de vista pessoal, tá? Mesmo no caso da Operação Lava Jato, o que você tinha era provas de suborno. Alguém pagou, alguém recebeu suborno. Então, a lei diz que isso é corrupção, e quem faz isso tem uma pena. Como juiz, eu aplicava a lei. Mas eu nunca tive uma animosidade pessoal contra qualquer pessoa, inclusive contra o ex-presidente Lula. No fundo, era um juiz fazendo o serviço que dele se espera. Da mesma forma como ministro, quando eu saí do governo e prestei aquelas declarações, tá? Convoquei aquela coletiva para explicar, eu entendi que eu tinha o dever à população brasileira de esclarecer por que eu havia entrado no governo com tanta expectativa que as pessoas tinham e por que eu estava saindo. Para deixar claro, eu estou saindo porque o projeto que eu tinha, que era o projeto dos brasileiros e das brasileiras, de construirmos um país mais íntegro, de combatermos
a corrupção, foi prejudicado. E eu não me sinto mais em condições, já que o presidente interfere no meu trabalho diretamente, de continuar conduzindo essa missão. Tanto no que ele sabotou nos projetos legislativos, ou nas ações específicas, tanto numa promessa que ele me havia feito em 1º de novembro de 2018, de que o governo não protegeria ninguém que fosse investigado por corrupção. E eu tinha isso como um compromisso fundamental. Quando percebi, né, que isso não era realidade, eu resolvi sair. Não era particularmente minha intenção que fosse instaurada qualquer investigação criminal. De repente, foi instaurado lá um inquérito, né, me colocando como um possível mentiroso. E as pessoas sabem muito claramente o que aconteceu de verdade e quais são os fatos. Isso está, inclusive, filmado, naquela famosa reunião ministerial. O presidente coloca de uma maneira muito clara o que ele queria da Polícia Federal e o que ele não queria. Então, assim, eu nunca, na minha vida pública, nunca faltei com a verdade em relação ao que eu fiz e o que eu pretendia fazer. E sigo nessa toada. Os outros que arquem, né, com a consequência dos seus atos e vivam com as suas consciências. Eu tenho a minha consciência absolutamente tranquila. E tanto que não tenho me negado a falar, né, a falar sobre isso. E escrevi um livro até relatando o que aconteceu, certo? Enquanto outros simplesmente não têm condições de apresentar as suas explicações. Seja aqueles que vivenciaram, né, que governaram durante a corrupção na Petrobras, que a única afirmação que tem é que isso nunca aconteceu. Foi uma criação de Hollywood, quando a gente sabe que a Petrobras foi saqueada. Como aqueles dizem que não tem corrupção no país atualmente, então não precisa combate à corrupção, e a gente sabe que isso é uma imensa bobagem. Então, assim, cada um, diga o que entende que tem que dizer, mas o povo brasileiro sabe muito bem quem está falando a verdade e quais são os fatos que ocorreram em todo esse período. Doutor Sérgio Moro, eu escrevi um artigo chamado Lula Limpo Interessa a Bolsonaro. Esse artigo foi publicado em 8 de março de 2021. Nele eu tratei da anulação, da morte, do sufocamento da Operação Castelo de Areia, obtida mediante uma promessa do ministro Márcio Tomás Bastos de uma vaga no Supremo Tribunal Federal, ao então ministro do Superior Tribunal de Justiça, Asfor Rocha, segundo o depoimento de delação premiada do Antônio Palocci. A nomeação não saiu e, segundo Antônio Palocci, teve que ser feito um pagamento de uma propina de 5 milhões de reais. Essa delação foi feita à Polícia Federal. Temos ainda, nesse caso, o caso do Regis Fichtner, o todo-poderoso chefe da Casa Civil no governo de Sérgio Cabral, atualmente preso e condenado a mais de 400 anos de cadeia. Sérgio Cabral promoveu o cunhado de Regis Fichtner, o Marco Aurélio Belize, para o STJ. Michel Temer pacificou as relações entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes, indicado de Temer para o STF. É lamentável, mas nomeações para tribunais superiores são objeto de barganha. Agora vamos ter uma inundação delas aí. O Bolsonaro está anunciando um monte de nomeação para novos cargos nos tribunais regionais federais. Eu chamo nos meus artigos isso aí de mercado persa de indicações para as cortes superiores. Como, a seu ver, deveriam ser feitas as indicações, não apenas para o Supremo, que se fala muito das indicações do Supremo, mas ninguém fala para esses tribunais. Como é que deveriam ser? O senhor tem algum programa para isso? Já que o senhor é da carreira, o senhor teria, vamos dizer, até interesse nisso, uma vez que poderia participar de um Tribunal Regional Federal. O senhor tem alguma ideia, algum programa, alguém que pense isso para o senhor? Neumann, eu me filiei ao Podemos, nós estamos construindo um programa, um projeto para o país, que eu quero liderar, mas quero liderar com as pessoas,
com os partidos políticos, com a sociedade civil, nós vamos discutir todos esses temas, e entre os temas que nós vamos discutir é a reforma do judiciário. Nós precisamos pensar nisso também, é uma das reformas esquecidas, a última reforma relevante foi lá na década de 2000, e veja, até uma satisfação muito grande com o judiciário, ele é demorado, ele infelizmente, né, isso com todo o mérito que tem os juízes, os servidores, né, pessoas muito dedicadas, mas ele é, em geral, ineficiente, ele custa caro. Então, alguma coisa não tem funcionado. Eu tenho falado nos últimos anos, principalmente da justiça criminal, né, porque ela que agride mais o nosso senso de justiça quando ela demora ou quando ela gera impunidade. Mas mesmo para você cobrar uma dívida simples no judiciário, demora muito. Então, isso gera uma insegurança jurídica enorme, que prejudica a vida das pessoas, prejudica o desenvolvimento econômico e prejudica o nosso sentimento de justiça. Então, posso dizer que, dentre, né, as propostas que nós deveremos apresentar, encontra-se também propostas relacionadas à reforma do judiciário. E um dos pontos também a serem considerados é a independência dos juízes. Eu falei no meu discurso de filiação a respeito da possibilidade da gente criar uma Corte Nacional Anticorrupção. Tem alguns modelos que foram criados em alguns países, e inclusive com apoio de instituições como a MFMI, Banco Mundial. Um dos casos específicos ocorreu na Ucrânia, depois daquela chamada Revolução de 2013, 2014. Depois algumas pessoas vieram criticar, por que citar a Ucrânia, Não, mas eu não estou citando a Ucrânia, estou citando a Corte Nacional Anticorrupção da Ucrânia, cuja criação teve apoio do Banco Mundial, de associações de juízes internacionais, que é um modelo bem interessante, em que eles atribuem a uma corte específica a responsabilidade de julgar casos de grande corrupção. Porque você tem daí a possibilidade de saber onde você vai cobrar os resultados. E o que eles fizeram? Ao invés de criar, com todos os custos e despesas, um novo tribunal, com novos servidores, com novos juízes, eles utilizaram as estruturas já existentes. Mas eles fizeram, por exemplo, uma seleção de juízes e professores e advogados para compor a nova corte. Para fazer isso, eles submeteram os candidatos, quem se candidatava a ser juiz magistrado nessa nova corte, era submetido a um procedimento que a gente chama de diligência devida, né? Due diligence, para verificar se essa pessoa tinha um histórico de integridade, para verificar se essa pessoa realmente tinha um compromisso com a aplicação da lei a casos de corrupção, para verificar se essa pessoa não tinha qualquer espécie de problema. E formaram uma corte importante que vem tendo uma atuação relevante lá na Ucrânia contra crimes de corrupção. Então, é uma das ideias, né, que nós precisamos submeter à sociedade brasileira, sem elevar custos judiciários, mas nós precisamos melhorar realmente, porque, e eu digo isso, né, com muito respeito aos juízes, fui juiz 22 anos, né, eu sei como tem juízes dedicados no serviço público e servidores, mas, infelizmente, o serviço que a justiça presta no Brasil não é eficiente, é custoso e é demorado demais. Eu vou até tirar o senhor aqui da história. O senhor tem uma oportunidade de falar de uma forma objetiva. O que é que adianta você fazer um concurso para o policial federal, para o procurador, para o juiz, esse juiz ser honesto, se depois um enorme trabalho... É o caso, por exemplo, do juiz do Rio, o juiz da Lava Jato lá do Rio, né? O Ministério Público Estadual do Rio, o senhor também teve um trabalho enorme, aí chega no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, os chefões políticos jogam todo esse trabalho da primeira instância no lixo e desmoralizam a justiça muito mais do que qualquer lerdeza da justiça. Então, é preciso, eu não sei ainda se vocês estão pensando nisso, mas é preciso pensar numa forma de evitar essa interferência política que permite que, se você pegue uma conquista histórica, como foi a Lava Jato, e jogue no lixo, como jogaram de Curitiba e como estão jogando
agora no Rio. Agora mesmo, nessa semana, nós tivemos decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que mandaram voltar tudo à estaca zero, um enorme trabalho foi mostrado a todo o país, no Ministério Público do Rio, sobre o peculato do senador Flávio Bolsonaro. Se eu não quiser falar sobre isso, tudo bem. Eu até citei o caso do juiz do Rio para tirar o senhor dessa, quer dizer, da coisa pessoal. Veja, Neumann, eu tenho orgulho do trabalho que foi feito na Lava Jato. Eu acho que, e não foi um trabalho pessoal, foi um trabalho institucional, com grande apoio da opinião pública. Milhões de brasileiros foram às ruas. As pessoas sabem o que aconteceu. Enquanto perdurou a Lava Jato, nós quebramos a impunidade da grande corrupção. Depois ela tem sofrido alguns reveses, mas muitas das conquistas ali ainda permanecem. A grande questão é, esses reveses não deveriam ter acontecido. Aí eu faço algumas críticas respeitosas a esses tribunais que contribuíram para esses reveses, assim como ao Congresso. Em parte também, alguns políticos impuseram lá algumas reformas legislativas que prejudicam. Agora, o grande culpado, Neumann, tudo bem que não é o único, mas o grande culpado é a liderança do país. Não existe essa, o presidente é bom, mas o país vai mal. Não, as duas coisas andam juntas. A responsabilidade é da liderança maior. Se nós temos uma liderança que aponta claramente qual é a direção que nós temos que seguir no país, tá? Seja para combater a corrupção, seja para nós abrirmos nossa economia, seja para nós retomarmos o desenvolvimento econômico, seja para nós combatermos a pobreza, isso faz a diferença. Hoje nós temos, e já falei mais de uma vez, hoje nós não temos liderança no país e não temos projeto. Brasil, uma nau desgovernada. E não falo isso para qualquer crítica pessoal, não é esse o ponto. O ponto é que falta a nós um projeto. O nosso projeto que nós estamos construindo envolve reconstrução do combate à corrupção. Isso está no meu DNA. Isso não é uma promessa vazia. Agora, vai também envolver várias outras coisas que são importantes para as pessoas. Controlar essa inflação que está saindo dos limites do aceitável. Claro, nunca existe uma inflação muito aceitável, né? Isso prejudica as pessoas. Mas ela está muito elevada. É uma condição controlar a inflação para a gente retomar os caminhos da prosperidade e do crescimento econômico, que significa também criar emprego. Por outro lado, um compromisso firme para erradicar a pobreza, preservação do meio ambiente. Vamos olhar o futuro. Não é? Hoje nós estamos tratando muitas vezes de temas velhos ao Brasil, enquanto o mundo está falando de energia renovável, economia digital. Ou seja, nós temos que superar problemas de 30 anos, entre elas a corrupção e a impunidade da grande corrupção, e estamos perdendo o bonde encilhado da história. Você já deve ter ouvido aquela expressão, evidentemente, conhecida, né? Se o cavalo encilhado passa, você não pode perder a oportunidade. O Brasil está perdendo isso há uns 20 anos. O cavalo encilhado passou, está passando, outros países estão avançando mais rapidamente do que nós estamos ficando para trás, num mundo cada vez mais competitivo. Isso não é bom para o país. Por isso, nós precisamos projeto consistente, lideranças firmes e com credibilidade. Agora, a forma de exercer essa liderança não é negando o que aconteceu no passado, não é mentindo quanto ao que acontece no presente, não é agredindo os outros ou fomentando ódio entre brasileiro e brasileiras, ou brasileiros. Né? É buscando, sim, um projeto fundado em princípios, valores e diálogo. Isso é fundamentalmente importante. Mas diálogo sem prescindir de princípios e de valores. Doutor Sérgio Moro, no sábado, dia 5 de novembro de 2021, aqui, um queridíssimo amigo meu mestre, meu guru, o jurista Modesto Carvalhosa, professor da Faculdade de Direito da USP, advertiu num artigo no jornal onde eu trabalho, o Estadão, que a corrupção é um tema muito importante, merece relevo, mas não pode ser o único, pois o Brasil é carente de um programa de governo com prioridades claras estabelecidas. E eu percebo, se eu não me engano, eu vi, inclusive, que o doutor Modesto está fazendo parte de um grupo que está
conversando com o senhor, ao lado de outros grandes brasileiros, como Afonso Celso Pastore. Então, eu cito no recado que o senhor acaba de dar, que é da maior importância, um dedo do Modesto. Como também sinto, com a sua presença na campanha, a volta de um grupo de economistas ligados ao professor Delfim Neto, um grupo que foi abandonado. Houve um grande grupo também em Tucano, um grupo que fez o Plano Real, mas o grupo do Afonso Pastore é um grupo de elite, de alta capacidade e tal. E aí eu vi que o senhor, depois desse artigo, não sei se tem nada a ver com o artigo, mas o senhor lançou no seu discurso lá no Podemos a criação de uma Lava Jato para erradicar a fome. Eu achei uma ideia genial. Uma coisa tem a ver com a outra? A presença do pastor... Eu respeito muito o professor Modesto Carvalhosa. Chico Graziano. Eu respeito muito o professor Modesto Carvalhosa, eu leio muito. E, claro, que esse projeto que nós estamos montando, ele é resultado de não só ideias minhas, mas de muitas outras pessoas boas. Eu não tenho nenhum problema em conversar e acolher ideias e sugestões que me parecem interessantes. Mas a proposta de criar uma tarefa de erradicação da pobreza decorre de uma conversa que eu tive com especialistas em combate à pobreza, em que tem a avaliação de que esses programas de transferência de renda, Bolsa Escola, Bolsa Família e agora Auxílio Brasil, eles são importantes, são relevantes, mas você precisa de algo mais para fazer com que as pessoas possam escapar da armadilha da pobreza. Precisa ter uma atenção mais individualizada ou focada em específicas comunidades. Às vezes pode ser um tratamento de saúde, às vezes pode ser uma oportunidade de educação, às vezes pode ser uma questão relacionada a um treinamento técnico, profissional, e nós precisamos criar essa governança. E, com base nessa ideia, a minha sugestão é criar essa governança na forma de uma espécie de força-tarefa, né, trazendo para uma agência, no formato de modelo de agência, o que a gente tem melhor, né, pegar os melhores do serviço público, com essa missão específica de erradicar a pobreza, não só, como disse, com um programa de transferência de renda, mas com algo a mais, com uma atenção especial. E o bom é que você gera uma missão. A missão dessa agência é essa, e ela tem que cumprir. E eu, de certa maneira, também protege contra a interferência política. Você disse agora há pouco, a Polícia Federal tem que ser uma polícia de Estado, não de governo. Eu posso agregar, a erradicação da pobreza tem que ser uma política de Estado e não de governo. E esse é o nosso compromisso. Doutor Moro, há alguns dias eu entrevistei aqui... Neumann, eu tenho, desculpa, mas eu tenho que encerrar, tá? Já tá. Passou o tempo. Eu vou também responder essa pergunta. Tá. Um economista chamado Cláudio Porto foi líder estudantil na Paraíba, que ele disse que o Brasil está empobrecendo há 10 anos. Todos estamos empobrecendo, os pobres e os ricos. E a minha pergunta, para concluir a nossa conversa, que eu agradeço com muito empenho, é uma grande contribuição que o senhor está dando para o debate político, para o meu programa, para o meu canal, o que fazer para reverter essa tendência sob o comando de uma equipe que o senhor está liderando? O Brasil flerta com o abismo no próximo ano, com essas propostas de extremos políticos, tanto da direita como da esquerda. Nós temos que ter um projeto vigoroso, consistente, fundado em princípios e valores e com as lideranças corretas e trazendo para o diálogo todos os grupos que compartilham das mesmas convicções. E mesmo em relação àqueles que eventualmente não sejam convencidos, com o entendimento de que estamos todos no mesmo barco. Essa ideia do política, nós contra eles, amigo, inimigo, ou o endeusamento de lideranças, né? O mito e a ideia. Isso se encontra profundamente errado. Isso nos impede, muitas vezes, Neumann, de ter uma discussão racional sobre políticas públicas e a sua eficiência.
isso obscurece os fatos, isso impede a nossa avaliação da realidade. Por isso, é que o nosso projeto e o que nós pretendemos fazer, sim, é apresentar um sonho, um projeto para a população e discutir com emoção, mas também com racionalidade, né? Sem qualquer pretensão de tratar os outros como algo profundamente diferente de nós. Nós temos, como brasileiros, mais pontos em comuns do que divergências. Muitíssimo obrigado pelo tempo que o senhor me dedicou. Me desculpe pelo arrastado aqui, porque eu tenho tanta coisa ainda para lhe perguntar, mas não quero atrapalhar mais do que já atrapalhei a sua agenda. E me despeço agradecendo profundamente e desejando muita sorte para esse projeto, um projeto impessoal e por competência e não por ideologia. Você nunca atrapalha, Neumani. A gente vai ter outras oportunidades para conversar. Vamos. Vou continuar. Pode ter certeza quanto a isso. Tá bom? Grande abraço. Tudo de bom. Abraço.